E neste Pode Mais, o podcast que nasceu com a missão de dar espaço, voz e vez a tudo o que há de bom em nossa região. Na tarde de hoje eu tenho a honra de receber convidados ilustres. Cabixi recebe nesta tarde, aqui no Pode Mais, no podcast Diferente dos Iguais, Roberto Scalércio Pires, ele que é eminente grão-mestre estadual do Grande Oriente do Brasil, de Rondônia. Sejam muito bem-vindos e eu queria que o senhor apresentasse o nosso convidado. Seja bem-vindo, primeiramente, senhor. Meu cordial boa tarde a todos. Mais uma vez, é imensa retornar aqui do lugar aqui que de 1980, né? E também acompanhado na nossa comitiva, meu eminente irmão Ari de Souza Lima. Bem-vindo, senhor Ari. Nosso querido Ari, vindo de Brasília, Distrito Federal. Ele é o nosso grande secretário nacional do Rito Schroeder, junto à grande potência que neste ano comemora 200 anos ininterrupto de existência, o Grande Oriente do Brasil, a potência histórica da maçonaria brasileira, e ele aqui está conosco representando o nosso soberano grão-mestre geral, Grande Oriente do Brasil, poder central da maçonaria brasileira, e também representando então nesse ato as atividades em Rondônia, especificamente em Vilhena e Cabixi. E também faz parte da nossa comitiva, meu assessor especial de gabinete, o mestre Salado, Gilberto Marim. Bem-vindo, senhor Ari. Obrigado, boa tarde. Estou pela vez primeira em Cabixi, atendendo um ato do soberano grão-mestre, e hoje um ato para presidir uma cerimônia por ordem dele, de sagração de um templo novo que nasce na cidade de Cabixi. Eu tive a honra de, há pouco tempo atrás, fazer a cobertura do lançamento da Pedra Fundamental. E hoje me sinto honrada em receber vocês aqui, porque assim, tudo que eu pude ver, o que eu pude levar às pessoas que acompanham as minhas transmissões, foi o compromisso com a verdade, o compromisso e o zelo pelas coisas direitas. E por isso que eu convidei vocês aqui para falar um pouquinho a respeito do que é a maçonaria, quem é que pode ser de fato integrante da maçonaria, mas em especial, eu acho que vocês não vieram sozinhos, queria que o senhor falasse também a respeito da equipe que veio com vocês, quem mais que compõe hoje a equipe que vem para Cabixi? E viemos agora numa parte pela manhã com o assessor, o nosso irmão também recentemente iniciado, que vem filho do assessor Marim, e mais tarde, a parte da tarde, para a sessão magna à noite, uma comitiva de irmãos do Oriente de Vilhena, Rondônia, estarão presentes aqui para prestigiar essa magna sessão. Senhor Ari, eu sei que essa pergunta o senhor deve estar cansado de responder até, mas assim, para as pessoas leigas que não sabem o que é maçonaria, resumidamente, o que é maçonaria em si, quem pode fazer parte dela? Maçonaria é uma instituição nacional, séculos, premia com aquisição de homens livres e de bons costumes para seu ingresso. Ela escolhe na comunidade aqueles senhores, aqueles cidadãos masculinos, isso aí tem uma sim, detalhe, sim. Tem o ideal supremo de servir. E mais, que sejam líderes na comunidade. Não interessa o seu potencial econômico, desde que ele possa arcar com as despesas, com sua iniciação, as despesas ativas da loja maçônica que ele ingressar, mas que, em princípio, ele seja homens livres e de bons costumes. Aqui em Cabixi, eu fiquei muito
alegre quando eu soube que já tinha loja da maçonaria. Mas quantas pessoas são necessárias para, digamos, ter de fato a loja? Você já tem o primeiro passo dado, que é a pedra fundamental, e agora hoje mais uma parte da solenidade. Existem, digamos assim, requisitos para que a maçonaria esteja em um município? Na verdade, a maçonaria tem como objetivo crescer e multiplicar suas células maçônicas. Chamamos de lojas, né? Onde nós nos reunimos, onde nós prestamos os nossos serviços filantrópicos, sociais, filosóficos, né? E dentro de cada estado nós temos um poder central, subordinado, porque a maçonaria brasileira do Grande Oriente do Brasil é uma maçonaria federada, né? Então nós estamos federados ao poder central, e as lojas dentro desse poder central são jurisdicionadas a este poder central, que é na capital, né? se localiza na capital e se espalha pelos municípios, que a partir do momento que fundem uma loja passam a ser chamados de Oriente, né? Então a maçonaria rondoniense, ela se estabeleceu, foi criada, fundada e instalada em 1981. Estamos próximos agora a comemorar 41 anos de existência. Foi fundada em 18 de dezembro de 1981. E ao longo do tempo, é óbvio que já existia maçonaria na capital Porto Velho, remontando a início do século, quando os ingleses aqui vieram para a construção da famosa ferrovia Madeira-Mamoré, né, a ferrovia do diabo. As equipes inglesas e os trabalhadores que vieram da Ilha de Barbados, alguns já vinham como maçons, e aqui se reuniram e fundaram, e nós temos hoje a loja mais antiga, né, a Decana Loja, com 105 anos, a União e Perseverança no Oriente de Porto Velho, e aí foram se desdobrando, né? Temos uma também muito antiga, completará agora em 3 de dezembro o seu centenário, a loja em Ji-Paraná, Segredo e Lealdade, e assim os municípios foram recebendo num trabalho até que posso me permitir a comparar como um Bandeirantes, né? Então a chegada num lugar e que o irmão já é maçom, ele começa a observar, e aí com o apoio de outros orientes, outras lojas, começa o trabalho, né? E nós podemos, nos lugares mais distantes, até começar com uma forma de um triângulo, né? Com 3 irmãos, e crescendo até ter um número regular e oficial de 7, mínimo de 7, para darmos início. E eu, particularmente, na condição de veneráveis, que várias vezes fui no Oriente de Vilhena, e depois tive a honra de ser convidado para ser grão-mestre adjunto por 8 anos, eu tenho aqui já em Vilhena 43 anos de Vilhena, e em Rondônia, que cheguei em 1979, vindo com muito orgulho, com muita honra, como oficial do Exército Brasileiro, assim como o meu querido irmão aqui também, um grande nome do Exército, né? Capitão da Reserva, Capitão Souza, e eu da Reserva também, tenente. E com isso vislumbrei esta região. Depois que fui para a Reserva, passei a trabalhar na prefeitura, e foi naquela época, nos idos de 79 a 80, que nós até fundamos Cerejeiras e o Cabixi, na época, nem vila poderia se dizer, né? 1979, e sempre vislumbrei essa área, sempre tive um carinho, um respeito, né? O nosso Rio Cabixi, os segmentos, Guaporé. E em Vilhena, a maçonaria do GOB se estabeleceu após várias tentativas na década de 70, mas efetivamente ela se estabeleceu em 1993. Agora em maio vamos comemorar 30 anos da primeira loja do Grande Oriente do Brasil em Vilhena. Então eu já trabalho em perfeito silêncio. 3 décadas. Da nossa geração, né? Que damos, e depois a loja foi crescendo, assessor mais lá. E aí comecei com esse aspecto de avançar, né, de criar em outros municípios. Viemos aqui primeiramente no vizinho Colorado do Oeste, cuja loja tem um título distintivo da data do aniversário de
GOB Rondônia, né, a loja 18 de dezembro. Depois, com estudo, com tranquilidade, aí vislumbramos avançar um pouco mais e viemos para o Cabixi, né? Bem pequeno ainda, e contamos com a colaboração inestimável, que infelizmente não pôde estar presente hoje, mas talvez até conheça por nome, Sérgio Santos Diniz. Era um fazendeiro próspero aqui, um irmão antigo, foi iniciado em Porto Velho, na loja Estudo e Trabalho, depois para Vilhena, colaborador emérito, e eu falei para ele: Diniz, vamos a um desafio. Eu tenho uma vontade imensa de estabelecer a ordem maçônica em Cabixi. A princípio, não, mas é difícil, ela é muito tradicional, as igrejas evangélicas, existe, né? Sim, sim, é um preconceito, como eu mencionei antes. Eu aqui destaco o nome do nosso querido soberano, irmão Múcio, né, nosso chefe maior, que tem tido nesse seu mandato a preocupação de mostrar, através também de programas, lamentavelmente, aquele período difícil de pandemia, mas, por outro lado, possibilitou, né, que fizéssemos vários trabalhos por vídeo, conferências, né, como termo live, né, e isso eu aprendi também, comentava com a Ari, um grande, saudosíssimo grão-mestre do GOB, doutor Pinto, que também dizia: a maçonaria precisa mostrar a sua cara, era o refrão dele, para dizer o que é, o que faz, o que vem, não temos que esconder nada. Quando eu pude participar e fazer a cobertura da solenidade da Pedra Fundamental de vocês, me chamou muita atenção, porque todas as pessoas que eu conhecia, que estavam ali, que são aqui de Cabixi, são pessoas honradas, são pessoas de compromisso e são pessoas que fazem a diferença na nossa comunidade. E eu até então, eu nunca tive informação. Meu marido há muito tempo fala a respeito dos maçônicos. Ele conhecia uma loja lá em Sorriso, que nós íamos de lá, e ele sempre falou muito disso. E aí eu falei para o Arilson, nós podíamos falar sobre maçonaria no podcast? Ele falou sim. Falei, porque é interessante a gente levar essa perspectiva, este outro olhar, à luz da verdade, do que de fato é a maçonaria. Agora, seu Ari, nesta solenidade, então nessa celebração da Pedra Fundamental, são ritos que, a meu ver, são repassados por muito tempo e exatamente como começou. Me chamou muita atenção. Que celebração fantástica. Eu faço parte de um dos 7 ritos maçônicos trabalhados no Grande Oriente do Brasil. O rito de Schroeder, tá? Um rito alemão, de tradição alemã, com jeito de alemão, tá? Premia a colônia alemã, oriundo no sul do Brasil, começou no sul do Brasil com a imigração alemã, tá? E também premiado de italianos. Exatamente. Tá? E esse rito vem crescendo dentro do Grande Oriente do Brasil e nas outras potências regulares, que são mais 2 grandes lojas e grandes orientes independentes. Tá? O Grande Oriente do Brasil é uma federação, tá? 27 grão-mestrados, sendo o eminente irmão Pires um dos 27 grão-mestres. São 26 estados da federação, mais o Distrito Federal. Tá? E esses 7 ritos são sistemas de ensino da maçonaria. Tá? Ele orienta as solenidades, orienta os trabalhos de uma loja maçônica. Cada loja maçônica que é fundada escolhe um rito para trabalhar. Tá? O rito Schroeder tem no Brasil 57 lojas no Grande Oriente do Brasil. No Brasil todo são 157 lojas, tá? Nas 3 potências. Só no Grande Oriente do Brasil são 57 lojas. 57 lojas. É um dos ritos que mais cresce no Brasil, chamado o rito do 3º milênio, o sistema de ensino do 3º milênio. Me chamou muita atenção, porque assim, eu sou católica e os nossos ritos, as nossas celebrações seguem de quando começou.
E tem muita seriedade e tem muita emoção. Eu percebi naquele dia o quanto vocês todos que estavam lá estavam encantados em participar daquilo e de fazer exatamente como o rito pedia. Isso é muito bonito. Porque, até se me permite complementar, rito, até se assusta, o que é rito? O que é rito? Ele diz, é uma celebração. É uma maneira de ensino, sim. É uma cerimônia, Exatamente. como a própria igreja, Sim, nas suas são missas, são ritos, cerimonial. Exatamente. E a maçonaria, na sua tradição, que a maçonaria efetivamente, pelos idos de 1700, ela se transformou como nós a temos hoje, né? Exatamente. Mas ela se confunde no tempo e na história, nas suas concepções, no seu simbolismo, no seu filosofismo, com os egípcios. Grande estudioso, viajante, ele quando vai para o Egito, quando ele vai agora há pouco para Roma, para Portugal, ele Inglaterra, Escócia, né? Procura. Então nós vemos que isso aí vem dessa tradição. Exatamente. E que naquela época, Idade Média principalmente, os maçons, quando começaram a se reunir, eles eram operativos, de construtores, que a palavra, o termo maçom, né? Vem justamente o próprio alemão, né? Frau Maurer, né? O pedreiro. Então, o maçom é o pedreiro livre, o que constrói templos, edifícios, etc. E ela, ao longo dos anos, veio se transformando, lógico, com progresso, com avanço. Se atualizando. E hoje ela é especulativa, né? Que ela investiga. Um dos princípios básicos da maçonaria é a investigação constante da verdade. Exatamente. A busca à perfeição. É óbvio que jamais um ser humano será perfeito. Que o dia que um ser humano for perfeito, acaba a divindade. Exato. Ele se compara ao divino. Mas está em constante busca, lapidando cada vez mais a sua índole, a sua pessoa, exaltando uma dualidade básica que a maçonaria tem, que é defender as virtudes e cavar, como nós dizemos, né, masmorras ao vício, né, contra os vícios, né? Então tudo isso dentro de um complexo é de fato o que é a maçonaria. Agora, ela realmente universal, né? E ela tem fronteira, né? Talvez seja uma instituição que qualquer um pode ser recebido, desde que esteja regular, ativo. Dentro das normas. Nas normas podemos ir em Miami quando vai, loja, na Inglaterra, enfim, desde que seja tudo, né? Mas ela também, e nós temos que entender, e eu costumo dizer isso nessa meus longos anos de experiência maçônica, que ela não transforma, não transforma o irmão candidato em santo. Não é isso. Ninguém pode ter essa ideia de que somos seres humanos, exato, por mais que tentamos, podemos ser falíveis em alguma época. Então, claro, algumas vezes, uns vão com outras propostas, com outras ideias, na verdade não são aquilo que eles... Aí se afastam, né? E muitos maçons, a história está aí, os registros, cometem. Então, mas ela procura, o encantamento da maçonaria é isso, é ajudar, faz um processo filantrópico excepcional, temos um trabalho maravilhoso, cuja ela faz um trabalho, preside a fraternidade feminina, porque por uma questão consuetudinária, a maçonaria ela ainda segue os seus landmarks, mas ela é só homem que pode entrar? É homem, tá? Embora que existam no mundo, na Europa principalmente, a maçonaria mista, outras maçonarias só femininas, mas oficialmente com landmarks, né? Mas isso não quer dizer que a maçonaria exclui as mulheres, não, pelo contrário, ela agrega com essa instituição que nós chamamos de paramaçônica, porque está ao lado da gente e que é brilhante, e que trabalham, ajudam, fazem filantropia, beneficência, né? Que são as fraternidades. Nós temos uma célula fraterna em Vilhena, importantíssima, né? Que ajuda, asilo. Quem sabe amanhã depois eu posso também falar com algumas mulheres para falar a respeito desse trabalho delas. Já coloco, com toda certeza. Tenho até a liberdade de dizer a nossa atual presidente, a Rita, né? Porque nós temos como somos irmãos, sim. somos uma família. Então a esposa dele
é minha cunhada, a minha é cunhada dele, então nós tratamos as esposas de cunhadas e os filhos de ambas as partes, sobrinhos, né? Sim. E depois, como também elas participam da instituição, entre si elas se denominam fraternas também, né? Exato. Então, a Rita, em qualquer momento, poderá, minha esposa certeza. também, que já foi presidente. Então, temos esse trabalho. Então, mas também a maçonaria não é aquilo que chegou, assumiu, não. Precisa. E esse trabalho, por isso que nós chegamos em 2022, ao longo de toda essa existência e esses 200 anos, a maçonaria sempre foi feita, né, entre aspas, o que é a maçonaria, porque ela não... E a partir de agora ela mostra, mas mostra de uma maneira também sem querer ter vaidade, que é outra coisa que nós abominamos, sim, a vaidade, o orgulho, né? Enfim. Então ela, nós trabalhamos, fazemos o bem, o que fazemos com a direita, a esquerda não precisa saber e vice-versa. Exatamente. Né? Então, esse é o grande detalhe. É o grande detalhe. E fiquei devendo uma resposta, né? Como que faz para entrar na maçonaria, né? Porque na verdade para tudo existem normas. Isso. Ou existem passos a serem tomados. Supondo que nós tenhamos hoje, porque assim, com a internet a gente chega em lugares nunca antes talvez imaginados. Talvez esse nosso conteúdo chegue a alguém que tem esse desejo no coração. Eu gostaria de fazer parte da maçonaria. Quais são os passos necessários? A princípio, sempre assim, a experiência, a história era por convite. Então, eu, maçom, conhecia o Marinho, Bruno, que foi, né? E vi que ele tinha os princípios básicos e elementares, como o querido Ari disse. Sim. Né? Chamamos quem não é maçom, é profano. Né? E que comportava os princípios essenciais. Ser livre, de bons costumes, ter uma... Eu prefiro optar por, a princípio se diz ter uma religião, mas eu gosto mais de usar o termo religiosidade. Exato. Né? Então, ter religiosidade, porque tendo a religiosidade, seja qual for ela, acredita num ser supremo. Exatamente. Né? Que pode ser Jeová, Alá, Buda, Brahmajavita, enfim, qualquer. Né? Tem que acreditar em algo que criou. Superior. Né? Por isso que nós denominamos de grande arquiteto do universo. Aquela força maior divina que criou outros. Não são mais chamando de Supremo. Né? Arquiteto até uma vez eu fui pesquisar, e por que Supremo? Porque grande teve Alexandre o Grande, teve Herodes o Grande, então não podemos comparar essa força maior com esses déspotas, né? Então Supremo, que eu nunca a história disso, Supremo Gengis Khan, etc. Né? Então esse é o ponto básico. Não precisa ser casado, mas precisa ter família, vida familiar, né? Se é casado. E hoje, de uns tempos para cá, temos uma importante decisão para que o irmão não pode ter todos essas virtudes, mas se ele não tiver uma autorização expressa da sua esposa, ou até mãe, ele não entra. A maçonaria precisa preza ter paz em casa, também a família. Exatamente. Porque tudo como que nós apregoamos todos esses pontos, essas virtudes, e chegar um momento que ela vai que a esposa não quer facilitar a desunião. Vai dar fatura. Então, esse é fundamental. Então, nós sempre fomos por indicação. Indicava o Marinho, Ari indicava o outro, e assim ia crescendo. Hoje, avançamos muito. E graças a esse soberano grão-mestre-geral, irmão Múcio, que criou um site aberto. Entramos no Google, Grande Oriente do Brasil, org, né? Abriu o site oficial. Eu vou colocar depois embaixo. E lá tem um link chamado manifestação de interesse. Olha! Que qualquer interessado que não tenha conhecido, ele pode entrar nesse link, preencher uma ficha preliminar, nome, endereço, onde mora, né? O Poder Central faz uma análise. Ele pode ouvir, inclusive, um vídeo. Pode ouvir o vídeo. Depois, o próprio Oriente faz um trabalho preliminar. Exatamente. Umas consultas preliminares a respeito daquele cidadão. Sim.
não pode ter problema judicial, não pode ter isso, aquilo. E aí, passando nessa primeira etapa, de acordo com a sua localização, Ribeirão de Roraima, Rio Grande do Sul, onde for, o GOB encaminha para esta federação. Perfeito. E aí eu recebo e também vou ver lá, tem interessado de Cacoal, de Cabixi, de Vilhena, de Espigão do Oeste, e aí nós mandamos o nome deste pretendente para essas lojas que compõem esse Oriente. Se tem alguém de Cabixi, óbvio, como só temos a nossa Delta, ele viria para cá, e aí a loja vai fazer a segunda etapa. Então hoje não há necessariamente querer entrar para a maçonaria ser indicado. Exatamente. Ele pode por si só. Né? É bastante interessante essa informação. Isso aí. E o site é muito elucidativo, tem fotos, eu vou tem colocar vídeos, o endereço depois embaixo. Nós vamos botar o endereço. E é assim que nós temos feito no nosso Oriente. E eu sou muitos dizem que eu sou visionário, mas é crescer e multiplicar. Exatamente. Aqui, depois de Cabixi, nós já estamos agora com uma célula em Pimenteira do Oeste, bem próximo. Fronteira, bem próximo. Chama-se Fronteira da Liberdade, porque temos um bom relacionamento com a grande loja de Bolívia, enfim, do Paraguai, existe toda. Agora, poderia me perguntar, mas é só o GOB, é só o Grande Oriente? Começou no Brasil, e o nosso primeiro grão-mestre foi o imperador Pedro I, né? Foi até, hoje, historicamente, se fala, a maçonaria foi a grande promotora da independência, grandes nomes, José Bonifácio, Alves Ledo, né, que viam a necessidade do Brasil se tornar independente. E aí fizemos com Dom Pedro I, que depois se tornou o primeiro grão, foi iniciado, cumpriu os graus e se tornou o primeiro grão-mestre do GOB. E seguimos, lutamos muito pela escravatura, Rui Barbosa, José de Queiroz, e vários, né? Conseguimos as leis preliminares até a lavratura da Lei Maior Áurea, e tivemos um ponto culminante na transformação de império para república, em 1889, com grandes nomes, Lauro Sodré, Benjamin Constant, Quintino Bocaiúva, Francisco Sério, Silva Jardim e outros tantos maçons que também, Marechal Deodoro, que depois se tornou o primeiro presidente, Floriano Peixoto, né? Então a maçonaria foi consignatária e outros pequenos episódios históricos que ela também esteve presente, porque pugna, importantemente, o nosso lema maior é o lema liberdade, igualdade e fraternidade. Que, aliás, é um lema que foi que surgiu com a Revolução Francesa, no 14 Juillet, né? E falar em França, dos ritos que Ari se reportou e ele se fixou no rito Shiroda, o nosso Grande Oriente do Brasil professa, né? Ou seja, permite que as lojas trabalhem em outros ritos também. São 7 os ritos oficiais aceitos, embora existam outros, mas esses são 7. O primeiro, mais antigo, né? E o de maior número de lojas, escocês antigo e aceito. Mas não é da Escócia, não, né? Escocês antigo e aceito. Depois tem o rito brasileiro, que foi criado, adaptado, fundado por um eminente soberano grão-mestre do Grande Oriente, Lauro Sodré, general Lauro Anina Sodré, né, que foi governador do Pará, senador, um grande nome da história, e que fundou o rito brasileiro, que depois foi aperfeiçoado por um médico também famoso, o Álvaro Palmeiras, e hoje é conduzido por um grandíssimo, um irmão maçônico, nosso grande Magno Inocêncio. Temos também o rito Shiroda, que ele já se reportou, temos o rito de York, né, que tem um vínculo com as lojas yorkianas da Inglaterra, temos o rito Adoniramita, que é o rito mais antigo, também fundado na época do Barão do né? Também um rito muito interessante, e o rito moderno que é dessa loja, que é da Delta, e que na realidade fala moderno porque foi uma renovação feita pelos irmãos franceses. Então é o rito francês, mas mais conhecido como rito moderno, né?
E essa loja eu fiz questão, em homenagem ao Sérgio Santos Diniz, que foi o grande timoneiro aqui, me ajudou, infelizmente não pôde vir de Cuiabá, com receio aí dos trancamentos de BR, mas Sérgio foi importantíssimo aqui na sedimentação da loja, e ele, ao entrar na maçonaria, nos idos da década de 70, ele entrou por uma loja moderna em Porto Velho, Estudo e Trabalho. Ah, sim. Então, em homenagem a ele, eu pedi que o rito fosse. E ela foi fundada justamente, o aniversário dela, no dia 14 de junho. Agora, uma vez, o rito inicial, da pedra inicial que vocês fizeram, nesse rito Schroeder aí, hoje nós temos novamente a sequência disso, né? Eu queria que vocês falassem a respeito do que vai acontecer hoje, porque então pelo que se percebe, é uma grande solenidade. Isso, vamos porque fazer. Nós temos aqui um representante que vem de Brasília, outro que representa o Estado. Então, assim, o que vai acontecer hoje e se também faz parte desse mesmo segmento de ritmos. Sim. E para concluir o rito, me faltou, agora vi a memória, o mais recente, que é o retificado, que é esse da Pimenteira do Oeste. É um rito, é um rito também muito tradicional, é um rito eminentemente cristão, né? Ele se reporta a cavalarias templárias, o tempo dos templários, dos cavaleiros, né? Daquela época das cruzadas. É um rito lindo, lindo também, que nós vamos ter oportunidade de falar sobre ele. Então hoje aqui nós estivemos, e quando fundamos esta loja, anos atrás, ela alugou um prédio ali, a avenida ali, né? Um prédio, um galpão, adaptou-se. Sim, o pessoal de Cabixi, todo mundo conhece onde que era. Se acantonou ali provisoriamente, até que pudesse ter condições de construir, de edificar, como nós dizemos, de erguer as suas colunas, porque toda a simbologia maçônica se baseia no Templo de Salomão. Por isso se fala as colunas, se fala dentro de templo, coluna, três grandes pontos da maçonaria: a sabedoria, a força e a beleza. Então tudo tem, se nós formos ler a Bíblia no Antigo Testamento, principalmente em Salomão, em Juízes, nós vamos ver tudo que tem na Bíblia, né? E muitos até dizem, então a maçonaria não é que ela é religião, mas ela tem um princípio, né? E aí nós então viemos para cá, alugamos, e agora a turma cresceu, né? E hoje nós temos essa figura maravilhosa, que eu até brinco com ele, impoluta, do querido Arilson Branco, primeiro iniciado oficial desta loja aqui de Cabixi, que preliminarmente, antes de alugar o galpão, funcionava lá em Vilhena. E Arilson saía daqui quinzenalmente para participar das sessões. Não poderia ser pessoa melhor, com toda certeza. E esse grupo cresceu, e hoje foi capitaneado recentemente, quando esse proprietário requisitou o galpão, não queria mais alugar para nós, queria vender, né? Então temos que sair, temos que entregar. E aí o irmão Valdemar Fetiche, não sei se conhece, né? A cidade, aqui o município também se conhece. Mas saiu à frente. Não vamos parar, não vamos procurar mais aluguel, nem nada. E tomou a frente, assumiu, né? Comprou aquele terreno e começou a construção. E na oportunidade de comprar o terreno, nós temos esta nossa tradição, e que não é maçônica. A sociedade civil muitas vezes faz a pedra fundamental, que é um registro histórico. A Igreja Católica também fazia. Também fazia, né? É um registro histórico de uma edificação que vai servir para uma instituição. Linda. Essa solenidade é linda. Isso, e ela é praticamente única. Ela não tem diferença para nenhum rito. Algumas adaptações mínimas, mas ela, né? E pode ser observado o respeito que temos a religiosidade, né? Não se faz nada sem isso. Então, um ponto básico, além do candidato, do pretenso candidato a ser maçom, de ser de bons costumes, mas ele tem que ter a religião. Hoje nunca se pôde se poder admitir um ateu, um agnóstico, porque ele sabe que ele lá tem. Precisa acreditar numa força maior, sim. No rito Schroeder, né? Me permite aqui o que é. Mas todos os ritos têm o livro da lei sagrada. A princípio, é a Bíblia, mas pode também estar o Alcorão, o Torá. Sim. Enfim, de uma crença, né? O Evangelho segundo
do espírita, né? Enfim, espiritismo, até os ensinamentos práticos de Buda, né? De Confúcio, tudo. Precisa ter essa noção de força maior. E fazemos essa pedra fundamental nós, aonde será erguido o templo. É óbvio que se comprou o terreno, pode já fazer. Mas o interessante é fazer essa... É passar por isso e também. logo em seguida vir a construção. Porque pode até, como ela é pública, e muitos ficam olhando e veem naquele recipiendário ali, o que será aquilo ali? Será que tem ouro, tem dinheiro, né? E podem, como já aconteceu, a registro de irem para alta madrugada e tentarem e abrir e ver, não, só tem recordações, etc. Então se recomenda que se faça. E assim o fizemos aqui com muita alegria, muita emoção, né? Convidei, pedi ali os convide todos. Mas, claro. Mas vocês vão estar para mim? Por quê? Nós não estamos nus, não. Nós estamos vestidos e bem vestidos, com os nossos aventais, que é o símbolo, né, do trabalho. Estamos trabalhando e fizemos a sessão. E essa turma lançou mão aí e hoje programou para hoje, com a presença, e eu fiz questão de trazer alta dignidade da maçonaria, além de guarda, né? Porque nós né? Ele atendendo a convite para ele, que ele é muito concorrido, principalmente no Sul, né? Faz parte de colégios de estudos, etc. E aqui chegou na terça-feira, dia 22, estivemos visitando à noite uma loja. Terça-feira, Vilhena, foi feriado de aniversário. Sim. Andamos bastante lá. E ontem, efetivamente, foi um processo assim, uma repetição, que é uma loja, a única loja do Rito Schroeder em Rondônia, né? Que ela foi vítima de um assalto, de uma invasão, e num termo muito próprio do que eles fizeram, a nação. Um ambiente que já havia sido consagrado, né? Foi invadido, queimaram a Bíblia, queimaram móveis, por pouco, muito pouco, não incendiou o prédio todo. Então ela perdeu esse prédio, esta loja perdeu essa sacralidade, né? E reconstruíram em tempo recorde, e aí eu vi a necessidade ímpar. Alguns irmãos acharam, não, sim, virou profano. Vamos trazer a dignidade maçônica na sua, forçando um termo. Eu sendo católica, se acontecesse na nossa igreja, também forçando um termo no idioma, uma ressagração, uma reconsagração, e aí veio, porque é o rito, ele é o nosso, e fizemos ontem, né, são 54 irmãos presentes, entre irmãos daquela loja, visitantes, né? E aí, aproveitando a vinda, como o retorno deles será amanhã, falei, Ari, vou sugar um pouco da sua... E trouxe para cá hoje, né? E também fiz, ele até judiei do meu querido, né? Eu estava, por força do cargo, o designado para ressagrar ontem e sagrar hoje. Mas a presença ilustre não podia deixar. Aproveitar o ensejo. Repassei com muita honra. A sagração é atributo do é tributo meu, mas eu também tenho a prerrogativa, e ontem fez com uma propriedade imensa, né? Ele faz de có e salteado porque é do rito dele. Hoje já tá mais difícil. Aí hoje é a primeira vez, mas já estudamos aí, já está tudo pronto, e ele vai dar conta do recado. Assessor faz parte da comissão dessa, são 3 irmãos, né? 3 irmãos. Estamos aqui hoje com muita alegria, e hoje cedo, né? Vamos ver o templo, o fetiche, e ao abrir aquele templo lindo, em tempo recorde, o templo recorde mesmo, eles trabalharam direto, né? Isso, o templo em si, né? Ainda sim, há muita coisa que ser feita. Os demais departamentos serão feitos, mas o templo foi de uma emoção, e ainda nem foi sagrado, mas emanou já bons eflúvios, e agora, estaremos lá. Nesta sagração que acontece hoje à noite, que o senhor então vai presidir, qual que é o momento assim principal de toda essa celebração, de todo esse rito? É a levada da luz para dentro do templo. Nascer a luz dentro do templo. Uma cerimônia toda
pessoal, particular, ritualística, né? E é levar a luz para dentro do templo. Essa é a finalidade principal. Quantos Ela está no escuro, porque ela foi feita, aquele troço, aí alguém vai levar a luz que tem a atribuição dele, ele traz a luz para dentro do templo. Há todo um conjunto de... Deve ser um rito muito essa bonito. abertura. Eu disse, o Arilson ficou até... Né, Érica, o Arilson ficou... mas não... Agora eu falei, Arilson, com todo o respeito, me emocionou mais essa entrada agora do que talvez depois eu entrasse oficialmente. Porque foi aquilo que eu lutei, para aquilo que eu quis fazer, aquilo que eu respondi à sociedade. Porque eu não tenho o porquê dizer. Havia oposições a essa minha decisão. Algum irmão chegou a dizer que aqui era uma corruptela. Vai enfiar a maçonaria numa corruptela? Para quê? Essa corruptela, se é corruptela, amanhã será uma grande cidade. Uma grande cidade. Com certeza. Todas as cidades. E o principal, o dia que eu estive lá registrando a pedra fundamental, me chamou muito a atenção das pessoas que estão lá, porque o capital humano que vocês têm juntado para fazerem isso acontecer me chamou muito a atenção, que são as pessoas respeitadas, benquistas, e quando as pessoas não precisam nem assinar, falou, é o Arilson quem fez, ou então é fulano que fez, que faz parte desse grupo, são pessoas de bem. Então, assim, me chamou muito a atenção que, na verdade, é o maior capital que vocês têm lá dentro. A maçonaria, ela, na realidade, congrega tudo, né? Desde engenheiros, médicos. Não entra pelo seu título, até costumo dizer, né? É histórico, tudo isso fica para fora. Fortuna, dinheiro. Né? Você entra para dentro aqui. Todos somos iguais. Somos irmãos. Todos iguais. Todos iguais, todos irmãos, todos fraternos. Né? Então isso dá uma força muito grande. Então eu me sinto hoje muito emocionado de como estava na sagração, como estive na primeira reunião do prédio, porque eu provei que a corruptela, entre aspas, não influi em nada. Está aí a força. E essa presença importante da sua prefeita, do presidente da Câmara e a comunidade esteve lá, né? E talvez tivesse programado mais, teria mais gente. Está vendo que não é isso. Essa celebração de hoje, essa sacração, ela é aberta ao público? Não, essa ela tem a ritualística é fechada. De vocês. Mas a partir de agora, o Arilson vai promover reuniões públicas. Perfeito. Nós estamos à disposição para confirmar casamentos matrimoniais, adoção de Lautons, que são filhos nossos pequenos, criar depois capítulos da juventude, como o capítulo da Ordem de Molay. A Fraternidade Feminina da Loja. Que eu pretendo conversar em pouco tempo e entrevistar. Elas vão reorganizar as atividades sociais da loja. Um grande projeto. O grande projeto é quem faz as mulheres. Perfeito. Também existe um grande projeto juvenil, que é a PJ, Associação Paramaçônica Juvenil, que congrega rapazes e moças de idade da adolescência, que já começam a conhecer, né? Então a maçonaria é isso. Lamentavelmente, recentemente foi vítima de idosa acusação em ato que tinha aí. Quer dizer, tentando, porque ainda existe alguma reação. Justamente por essas coisas que eu fiz questão de convidá-los para vir aqui, porque assim, a minha percepção do dia que eu estive lá, assim, cheguei em casa, falei com os meus pais, do lado da casa dos meus pais, lá em Sorriso. Aqui? Aqui? Sim, essa nova agora? É bem ao lado dos meus pais, meus pais moram aqui. E eu fui lá, fiz a cobertura e eu cheguei e falei, mãe, que solenidade bonita. E aí, neste conteúdo que eu coloquei na internet, não sei se o senhor pode ver, sim, eu vi. Mostra passo a passo e mostra dessa dedicação, desse compromisso com valores fundamentais que são necessários. E é por isso que eu convidei nessa tarde. Então. Tenho certeza que nós poderíamos ficar horas aqui falando ainda, tá? Agradeço muito, muito. Independentemente de ter solenidade ou não, Arilson, traga. Com toda certeza. E ele virá com a esposa para falar a respeito. Também. Aí quando eu puder, vem meu assessor. Perfeito. Quando virem novamente ao nosso município, independente de qual seja a solenidade, venham até mim. Ou então me comuniquem e eu vou, o que eu posso. As solenidades que eu posso estar lá, eu estarei registrando. Tá bom. Porque é importante levar para as pessoas que estão em casa as benfeitorias, a seriedade que vocês
como maçons são. Certo. Essa semana eu entrevistei um senhor lá em Vilhena, no Sebrae, aconteceu um evento de 4 dias lá, e ele comentou ontem no Facebook, nas minhas postagens, e ele ele terminou falando alguma coisa sobre o grande arquiteto. Eu falei, o senhor é maçom? Porque assim, ele falou assim, sou maçom. Dele? Sharif Mohammed? Sharif também estava lá, que é o meu superior dentro isso. Sharif mas é um senhor que faz artesanato, não me recordo agora o nome. Deve ser. E aí, pela frase que ele encerrou, ele já sabia que ele era um maçom, porque assim se difere. Então, mais uma vez, muito obrigada. A senhora Ari quer fazer alguma colocação final ainda? Uma gentileza, Sim. antes de terminar, para que o meu querido assentasse aqui e saísse do nosso vídeo. Possível? Com toda certeza. Só quero que primeiro o senhor deixe as suas Então eu quero finais, agradecer imensamente, primeiramente a querida, por ter nos proporcionado esse momento ímpar, importante para a nossa instituição, me colocar sempre à disposição, né? E estamos muito felizes aqui nessa vinda. E essa mesma importância, acredite, as pessoas que nos acompanham, talvez seja mais importante para elas, porque vocês têm noção do que vocês fazem. E as pessoas, por vezes, não têm noção da grandiosidade que é a maçonaria. Depois vamos passar o site oficial para que todos. Colocarei tá? Então eu vou pedir licença para que o meu querido Gilberto Marinho fique um pouquinho aí. Pode ficar aqui com a Ari. Isso. Pronto. Marley. Sim. O microfone mais perto. Fico emocionalmente agradecido por você nos proporcionar oportunidade aqui na cidade. Tenho acompanhado nosso eminente grão-mestre no estado todo quase 30 anos. E nós nos dedicamos para a maçonaria para ver se a gente se torna filhos melhores, se torna pessoas melhores da sociedade. Trabalho espetacular, fundamental, junto para todo mundo o quão a maçonaria é importante. Em nome, então, agradeço o nosso eminente grão-mestre, agradeço o nosso irmão que vem lá de Brasília para ajudar nós a trabalhar aqui. Né? Tarde de você. Mas, para a gente encerrar assim a nossa conversa de hoje, as suas colocações finais, senhor Ari? Normalmente essas colocações é da parte do grão-mestre, que eu sou aqui hoje a segunda pessoa, ele é a primeira pessoa. A gente vem aqui por ato dele e do meu soberano grão-mestre, né, que me proporcionou essa vida. Então o que eu desejo é deixar a mensagem do soberano grão-mestre Irmão Lúcio Guimarães. Sempre que puder, indique o site do Grande Oriente do Brasil. Alguém tiver curiosidade de saber da maçonaria, passe para essa pessoa o nosso site. Para mim, para você agora, fica o abraço fraterno, o abraço carinhoso do meu soberano grão-mestre, irmão Lúcio Guimarães. Eu me sinto honrada em receber vocês aqui, uma honra. E que seja a primeira de muitas vezes. Nós estivemos aqui conversando com integrantes da maçonaria aqui de Cabixi e nós podemos acompanhar um pouquinho das imagens que vocês verão agora.